Olá, queridos irmãos e irmãs, queridos alunos e alunas. Aqui quem vos fala uma vez mais é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no bairro do Tucuruvi, na zona norte da cidade de São Paulo. Muito bem, este é o nosso curso Edificando Famílias Saudáveis. Hoje a nossa aula número 13, aula 13 hoje. Muito bem. Queridos, hoje nós vamos continuar o tema que nós começamos na aula passada, né? O tema, o título da nossa aula passada foi o seguinte: o insulto da infidelidade, né? Então, hoje nós vamos continuar, né, a parte 2 dessa aula, o insulto da infidelidade. Então, na aula passada, gente, só para a gente recordar rapidamente aqui, nós dissemos então que esse problema da infidelidade conjugal, ele começa na mente, né? Por isso a necessidade de estarmos muito atentos com os pensamentos tentadores, né? Nós dissemos também na aula passada, nós falamos sobre os dramas da infidelidade, que no caso é o drama da culpa, o sentimento de ter sido usado, né, o risco de ser descoberto, a insaciabilidade, né, a gente falou sobre isso na aula passada, relembrando. Falamos também na aula passada sobre as repercussões, né, que podem surgir, né, quando ocorre um ato de infidelidade conjugal. Hoje, meus queridos, nós vamos começar falando aqui sobre a raiz do problema, tá? A raiz do problema, ou seja, a raiz da infidelidade conjugal. Então, eu quero sempre, não gosto de plagiar ninguém, né? Então, eu gosto sempre de citar aqui os autores que eu sigo. Então, esse tema sobre infidelidade eu estou seguindo os autores Peggy e Lee Hankin, é um casal, né? Peggy e Lee Hankin, no livro Seu Casamento, Como Fazê-lo Funcionar, tá? Seu Casamento, Como Fazê-lo Funcionar. Então, esse casal de autores, eles começam essa parte dizendo o seguinte: dissemos o suficiente a respeito de como a infidelidade começa, né? E quais são as desgraças que decorrem da infidelidade. Qual é, porém, a raiz da infidelidade, né? Então a pergunta aqui é a seguinte: qual é a raiz deste problema da infidelidade? E a resposta é uma só, gente. A resposta é o egoísmo, tá? A raiz do problema da infidelidade é nada mais, nada menos do que o egoísmo. O egoísmo é o inimigo do casamento. Olha que frase forte, né? O egoísmo é o inimigo do casamento. Se o casamento tem um inimigo, esse inimigo chama-se egoísmo, né? Claro que a gente também tem o nosso adversário, o adversário das nossas almas, né? Que veio para matar, roubar e destruir. Mas, seguindo aqui, quando duas pessoas se unem com o propósito de alimentar seu ego, haverá encrenca, né? Quando duas pessoas se unem, se casam com o propósito de alimentar o seu próprio ego, né? Aí com certeza vai haver muita encrenca desde o começo do casamento, né? Então é aquilo que eu acho que eu já falei em aulas passadas. Nós não nos casamos, nós não devemos nos casar para que nós busquemos a nossa própria felicidade, né? Quando um casal se casa pensando em fazer o seu cônjuge feliz, aí ambos serão felizes, né? Então, seguindo aqui, cada cônjuge, né, quando o egoísmo entra em cena, cada cônjuge fará o que bem entender, como bem entender, desconsiderando
os prováveis efeitos sobre o outro cônjuge, né? Então, quando o egoísmo entra em cena é assim: eu faço o que eu bem entender, como eu bem entender, quando eu bem entender, e não estou nem aí com a opinião do meu cônjuge. Então, inúmeros casamentos rompem-se quando ocorre isso, né? Ou seja, nós temos nesse caso dois egoístas querendo receber e não querendo dar nada, né? Então lembra-se que em uma das aulas passadas do pastor Jaime Kemp, né, seguindo o livro lá do pastor Jaime Kemp, a gente falou que no caso da experiência sexual, né, é uma experiência de dar, né, de se doar. E não é só no ato sexual, né, em geral. No casamento, os cônjuges não podem ser egoístas, mas altruístas, né? Os cônjuges não podem pensar só em si mesmos, mas precisam pensar no outro, né? Mas muitas vezes a gente tem o quê? Como ele diz aqui, dois egoístas que só querem receber, né? Só querem receber do seu parceiro, não querem dar nada, não querem fazer nenhuma contribuição, não é? Então, veja, aí eles vão seguir aqui dizendo: quando o casamento funciona como deve, né, ou seja, sem o egoísmo, com o altruísmo, quando o casamento funciona como deve, o resultado é um tremendo senso de autorrealização, tá? Quando o casal consegue vencer o egoísmo, o resultado é um sentimento de autorrealização muito grande, né? Entretanto, essa bênção advém não porque a estamos buscando para nós, mas porque estamos trabalhando no sentido de concedê-la ao nosso cônjuge, né? Então, é aquilo que a gente já falou, né? Não você buscar as coisas só para você, né? Ou a felicidade só para você, mas você buscar a felicidade do seu cônjuge, do seu parceiro, né? Aqui ele até lembra aquela expressão que diz o seguinte: é dando que se recebe, né? Você já deve ter ouvido essa frase: é dando que se recebe. E olha, eu achei tão interessante esse comentário aqui, porque os autores aqui dizem o seguinte: você acaba recebendo quando vive a fim de dar. Quando você vive a fim de receber, arrisca-se a nada receber. Pelo menos não receberá coisas de valor permanente, né? Olha, eu achei essa frase fantástica, gente, né? É dando que nós recebemos. Você vai receber quando você vive a fim de dar. Isso aqui é uma grande verdade, gente. Isso aqui é uma grande verdade. Isso aqui tem a ver com... Não é só com a vida financeira, tem a ver com todas as áreas da nossa vida, né? Se nós somos pessoas dispostas a dar, a contribuir, a repartir aquilo que Deus tem nos dado, eu não estou falando só de bens materiais, eu estou falando de talentos naturais, dons espirituais, né? Aquilo que Deus tem te dado, você repartir com as pessoas, conhecimento, experiência, né? Veja, você acaba recebendo quando você vive a fim de dar. Quando você busca sempre estar compartilhando aquilo que você tem recebido, você vai receber ainda mais, né? Agora, quando você vive só querendo receber, como aquelas duas sanguessugas que diz lá no livro de Provérbios, né? Eu não tenho o versículo aqui, mas diz que a sanguessuga tem duas filhas, dá e dá, né? Você já deve ter lido esse provérbio, está lá esse provérbio. Você já deve ter lido este versículo, está lá no livro de Provérbios. A sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Então, quando a pessoa não é um sanguessuga que só quer receber, sugar os outros, né? Aí ela vai ser abençoada. Agora, se a pessoa for uma sanguessuga, né, que só quer receber, só quer me dar e só quer sugar os outros, se a pessoa for assim, ela não vai receber nada,
Pelo contrário, né? Ela não vai receber nada. E o que receber vai ser apenas coisas de pouco valor, que não tem valor permanente, né? Então é isso, gente. O egoísmo é o grande problema, é a raiz do problema, né? De vários problemas no casamento, inclusive do problema da infidelidade conjugal. Aí, seguindo aqui, eu obviamente eu não consigo ler tudo, né? Falar tudo que os autores falam aqui, mas eu separo aqui algumas partes que eu acho interessante. E uma coisa que eu achei bem relevante também é que eles falam aqui sobre a questão da meia-idade, né? A meia-idade. Então, diz o seguinte: a chegada da meia-idade apresenta seus próprios problemas, né? Quando chega a meia-idade aí, aquela faixa dos 45, 50 anos, né? Tanto do homem como da mulher, essa fase ela apresenta os seus próprios problemas, né? Por quê? É quando a pessoa percebe que talvez os seus maiores sonhos jamais se realizarão, né? Muitas vezes é nessa fase aí de 40, 45, 50, que a pessoa percebe que, né, os seus sonhos que tanto foram né, acariciados às vezes na juventude, esses sonhos, muitos deles, né, jamais se realizarão. E a pessoa, tanto o homem como a mulher, começa a imaginar se é mesmo capaz de fazer alguma coisa realmente bem feita. E também é nessa fase que começa a sentir os sintomas da velhice, né? É nessa fase aí dos 45, 50 que a pessoa começa a ver, né, que a pele, né, principalmente as mulheres aí, os homens também, né, mas as mulheres se incomodam mais com isso, né, começam a perceber as rugas, né, no rosto, né, começam a sentir os sintomas da velhice, né, já não tem mais aquela energia, aquela disposição dos anos da juventude, né, e outros fatores, né, começa a tomar muitos comprimidos, né, já já não fica sem vários comprimidos, né, por dia para vários problemas, tá certo? Então, quando chega essa fase aí da meia-idade, essa crise da meia-idade, é natural que a pessoa se pergunte, né? Será que ainda sou atraente aos 45 anos de idade? Tanto o homem como a mulher muitas vezes fazem essa pergunta para si mesmos ali interiormente, né? Será que eu ainda sou atraente? Será que alguém ainda olharia para mim duas vezes, né? A primeira vez é aquele olhar involuntário, né? Mas o segundo olhar já é um olhar voluntário, né? Então a pessoa começa a se perguntar: será que alguém ainda olharia para mim uma segunda vez, né? Me admirando, né? Eu aqui, um homem com 45, 50 anos, ou mesmo uma mulher pensando, né? Eu aqui, uma mulher, né? Então a pessoa ela começa a pensar isso na meia-idade, né? E nesse estágio, então, tanto o homem como a mulher se tornam vulneráveis de maneira peculiar. Por quê? Porque o egoísmo aí, nesse momento, ele assumiu uma nova perspectiva. Olha só que interessante. Nesse estágio, a pessoa se torna vulnerável de uma maneira particular, porque o egoísmo ele assume uma nova cara, uma nova perspectiva. Enquanto antes o egoísmo se apresentava sob a forma de desejos, agora ele começa a se apresentar sob a forma de necessidades, né? Então, quando a pessoa é mais jovem, o egoísmo ele se apresenta sob a forma de desejo, né? Desejo, inclusive com os hormônios, a flor da pele ali, né? Os desejos sexuais, né? A gente está falando de infidelidade sexual, então o egoísmo ele se apresenta na forma de desejo na juventude. Agora, nessa fase de meia-idade, o egoísmo se apresenta sob a forma de necessidade, né? Então, muito cuidado, né? Parece que não, mas mesmo essa fase da meia-idade, os casais precisam ficar muito atentos para não acontecer esse problema da infidelidade conjugal. Outra questão também,
não é, que os autores aqui, esse casal que escreveu esse livro levanta, é a questão do tempo livre, né? Que também na meia-idade, às vezes a pessoa já está com um pouco de tempo mais livre, né? Já conseguiu, às vezes, construir aí um pezinho de meia. Às vezes está até trabalhando ainda, mas já está numa fase um pouco mais leve de trabalho, né? Alguns até já se aposentando, né? Tem algumas pessoas que conseguem se aposentar cedo, né? A gente conhece pessoas que conseguem se aposentar com 50, 52, 53, 55, né? Então passam a ter um tempo ocioso, um tempo livre, né? Então surge essa questão aí quando enfrentamos esse tempo livre, para lazer às vezes, e não sabemos bem o que fazer com esse tempo, né? A pessoa não sabe bem o que fazer com esse tempo quando está nessa fase aí. Então é outra questão para a qual a pessoa, né, que está na meia-idade precisa ficar atenta com esse tempo livre, precisa conseguir usar bem esse tempo, de maneira assim, com um propósito, né? Usar bem esse tempo com um propósito, com um objetivo, não ficar ocioso, não ficar o tempo inteiro sem fazer nada, sem saber o que fazer, né? Tentar usar esse tempo até para, de repente, para servir na obra de Deus, para servir em um projeto social, enfim, se envolver com algo produtivo, com algo frutífero, tá certo? Para não ficar com esse tempo ocioso e de repente isso se tornar uma tentação aí para de repente abrir a porta para um caso de infidelidade conjugal, tá? Bom, vamos lá, seguindo aqui. O livro aqui diz o seguinte, né? Que a melhor maneira de combater a infidelidade, gente, é manter uma perspectiva sadia e forte a respeito do nosso cônjuge, não é? Em vez de uma preocupação sadia e forte a nosso próprio respeito, tá? Então, basicamente a gente está reafirmando aquilo que já foi falado a princípio, né? Então, a melhor maneira de combater a infidelidade é você manter uma perspectiva sadia e forte a respeito do seu cônjuge, tá? Em vez de uma preocupação sadia e forte a seu próprio respeito, tá? Então é aquilo que a gente está falando, né? Vencer o egoísmo, é ser mais altruísta, né? É pensar mais no outro, não é? É manter aqui, como ele diz, uma perspectiva forte, sadia a sua companheira, né? E segue aqui dizendo o seguinte: muitas pessoas caem na tentação da infidelidade devido a uma insatisfação em casa, né? Então a pessoa está insatisfeita em casa, está insatisfeita com o relacionamento, está insatisfeita com os rumos que o casamento tem tomado, está insatisfeita com a vida sexual, né? Por isso é muito importante o casal dar muita atenção à vida sexual, né? Não deixar essa questão em segundo plano. A gente já gravou as aulas anteriores, nós falamos sobre isso. Então, muitas pessoas caem na tentação da infidelidade devido a uma insatisfação em casa, estão insatisfeitas com várias áreas do casamento, estão insatisfeitas em casa, né? E aí termina abrindo a porta, né? Então, por isso que o casamento precisa ser cuidado, precisa ser cultivado, né? Todas as áreas do casamento, inclusive a área sexual, como a gente falou. Por quê? Se o casamento estiver consolidado, né? Se o casamento estiver bem fundamentado, em bases firmes, as tentações, elas não vão passar de meros pensamentos fugazes, tá? Se o casamento estiver bem alicerçado, bem fundamentado, bem consolidado em bases firmes, as tentações, na verdade, elas não vão passar de meros pensamentos fugazes que nós vamos, com a graça de Deus, conseguir vencer, conseguir superar, ok? Aula 13, áudio 2. Muito bem, então vamos lá. Seguindo aqui.
Olha, o casal aqui de autores, eles dão aqui o seguinte conselho, né? Ame o seu cônjuge pelo que ele é e não pare de amá-lo pelo que ele fizer ou deixar de fazer, tá, gente? Então veja, vamos lá. Ame o seu marido, a sua esposa, pelo que ele é. Não pare de amá-lo pelo que ele fizer ou deixar de fazer, tá? É óbvio, não é, que tanto marido e esposa precisam buscar melhorar, não é? Buscar evitar certos hábitos, certos vícios, né? Nós temos que estar sempre procurando melhorar, né, gente? Nós estamos em um processo de transformação e a gente tem que estar sempre buscando melhorar, buscar a melhor versão de nós mesmos, né? Mas ainda assim, né, nós somos falhos e limitados. Então, não pare de amar o seu cônjuge pelo que ele fez, né, pelo que ele fizer ou pelo que ele deixar de fazer, tá? E outra coisa, quando um casal vive junto durante muito tempo, existe a tendência de cada um pensar que o outro aceita tudo tranquilamente, né? Isso é uma verdade também, né? Quando um casal vive muito tempo junto, começa a haver a tendência de os dois pensarem que o outro já aceita tudo tranquilamente, né? Então, como eu estava falando, às vezes o marido, por exemplo, cria certos vícios, certos hábitos, né? Que a esposa não gosta, mas ele não está nem aí, né? Ele acha que por já viverem muitos anos, então é, ah, não precisa mais de mudança, né? No caso, a esposa também pode ter certos hábitos, certos comportamentos que o marido também desaprova e às vezes, né, por já estarem vivendo muito tempo, então às vezes existe essa tendência de pensar que o outro aceita tudo tranquilamente, né? Mas não é bem assim, né? É o que eu disse há pouco. A gente tem que tentar sempre buscar a melhor versão de nós mesmos, né? Nós temos que sempre procurar melhorar. Então, muitas vezes, né, você diz coisas que não diria e faz coisas que não faria se fosse recém-casado, né? Ou na época que estava noivos, né? Pode perceber isso aí, né? Isso não é novidade para ninguém. Um casal que já está casado há mais tempo sabe que já, não é, muitas vezes tanto o marido quanto a mulher começaram a se acostumar com certos hábitos, certas atitudes que na época do noivado ou no início do casamento seriam inadmissíveis, né? Mas como o tempo passou, né, termina meio que se acostumando com certas coisas, né? Mas não deve ser assim, né, gente? A gente deve sempre procurar se livrar daquilo que, não é, daquilo que não faz bem para o casamento, daquilo que de repente irrita, desagrada, né, o nosso cônjuge, né? Quando vocês se casaram, o relacionamento estava começando, né? Era cheio de vigor, né? De vício. Agora, não é? Muitas vezes você acha que o relacionamento está ficando seco e frio, né? Por quê, né? O que precisa mudar para que o relacionamento seja renovado? Naquela ocasião, no início do casamento, né? Seu cônjuge era jovem, não é verdade? Né? Quando você casou lá atrás, anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos, há 30 anos atrás, quando você casou, a sua esposa era uma jovem mulher, né? Muito bonita. Você também era um jovem, né? De boa aparência, né? Só que o tempo passa, né, gente? E o seu cônjuge começa a mostrar os sinais da maturidade, né? Então, os maridos ficam meio barrigudos, né? A esposa também às vezes ganha uns quilinhos a mais,
as rugas começam a aparecer, né? Isso é uma coisa que acontece com o passar dos anos, né? Mas só que a gente está falando da questão do egoísmo, né? Tem certos cônjuges que só veem defeitos no outro, não olham para si mesmos, né? Então até os autores aqui eles dizem o seguinte: você se olhou no espelho ultimamente? Né? Ou aquela pergunta que o pessoal faz, né? Você tem espelho em casa, por acaso? Você só vê defeitos no seu cônjuge, você só vê defeitos no corpo do seu cônjuge, você também está envelhecendo. Não é só a sua esposa que está envelhecendo, você, marido, também está envelhecendo. Não é só o seu marido, esposa, que está envelhecendo, você também está envelhecendo, né? O seu cônjuge também está tendo alguns dos problemas que você. Então, os dois precisam da reafirmação de que são amados e da constante reafirmação de que o amor de vocês está se aprofundando mais e mais ao longo dos anos, ao longo dos tempos, né? É muito importante que tanto marido quanto mulher reafirmem um ao outro, né, que são amados, tá certo? Por quê? Porque realmente, às vezes, né, gente, esse processo de mudança do corpo, né, das rugas que surgem, da gordura, claro, como eu digo, a gente sempre pode procurar melhorar, sempre pode ser feito aí uma dieta, né, sempre uma maquiagem de repente ajuda. A gente tem muitos recursos, né? Existem muitos recursos hoje que ajudam, mas obviamente a fonte da juventude ainda não foi encontrada, né? Então, diante dessa circunstância, é muito importante que um reafirme ao outro que o ama, independente desses sinais do tempo, né, que aparecem, tá certo? É importante que o amor seja reafirmado, né? Que o amor seja reafirmado à medida que os anos passem, né? É importante que haja essa reafirmação do amor, né? Ou como os autores dizem aqui, né? Ambos precisam da constante reafirmação de que seu amor está se aprofundando mais e mais ao longo dos anos, né? Então, diz aqui o casal de autores, eles dizem aqui: ajudem-se mutuamente durante a crise da meia-idade, tá? Ajude o seu cônjuge durante esse momento. Essa crise da meia-idade, ela já é um pouquinho chata, né? Então, quando a sua esposa, de repente, começar a reclamar que está cheia de rugas, que está acima do peso, né? O que você tem que fazer nessa hora? Vai lá, dá um abraço nela, né? Fala que você a ama, né? Independentemente das rugas ou dos quilinhos a mais, que você a ama, que ela é preciosa para você. Ou se o seu marido também, de repente, começar a reclamar, né, da barriga, que tá grande demais, né? Ou dos cabelos que já não estão mais sobre a cabeça, né? Da vista que tá fraca, que está precisando usar óculos, enfim. É nessa hora que o amor precisa ser reafirmado, né? Os dois precisam, então, um reafirmar o valor do outro pelo que a pessoa é. E não, de repente, pela aparência, né? Pelo que fez, pelo que deixou de fazer, tá certo? Então, é muito importante que o casal se ajude nessa crise de meia-idade. Eu vou repetir aqui, isso não quer dizer, tá, que aquilo que pode ser mudado não deva ser mudado, né? Claro, por exemplo, claro que de repente o marido está ficando sem cabelo, né? A não ser que queira fazer um implante capilar, né? Talvez seja uma coisa um pouco mais complicada, mas de repente uma dieta, né? É bom.
né? De repente, o casal pode um incentivar o outro, os dois fazerem juntos uma dieta, tentar fazer uma atividade física juntos, quem tiver um pouquinho mais de recursos, fazer uma academia juntos, né? Um incentivar o outro, né? Eu gosto sempre de falar nos encontros de casais que eu faço, que não é cobrar, né? O problema está na cobrança, né? A questão é incentivar. Eu acho que a gente tem que buscar incentivar o nosso cônjuge a melhorar naquelas áreas que é possível melhorar, né? Claro que você não consegue eliminar todos os efeitos da idade, né? Mas dá para melhorar, né? Dá para dar uma boa melhorada. Então, um incentivando o outro, um ajudando o outro nessa crise da meia-idade, é algo importante até, né, para evitar problemas de infidelidade conjugal, tá certo? Bom, então aqui, olha, nesse processo de ajudar durante a crise da meia-idade, esteja presente, né, quando for necessário relembrar ao seu cônjuge os sucessos do passado e as experiências de uma vida toda juntos, né? Tudo quanto cooperou para fazer do seu casamento o que ele é, né? Eu acho que é sempre bom um casal lembrar de tudo que já viveu, tudo que já passou juntos, né, gente? Realmente, às vezes eu penso assim, principalmente quando acontece uma traição nessa fase, na meia-idade, né, que o casal já viveu 25, 30 anos juntos, olha, quanta coisa já aconteceu em 25, 30 anos, quantas lutas vocês lutaram juntos, quantas batalhas vocês batalharam juntos e venceram, né? De repente a sua esposa esteve ao teu lado, em tantas lutas e agora você vai trocá-la por outra mulher? Quer dizer, tudo aquilo que ela fez por você, tudo aquilo que ela, né, te apoiou, agora já não tem mais valor nenhum aquilo, não é? Ou vice-versa, você vai trocar o seu marido por outro homem, ele que esteve sempre ao seu lado, de repente te ajudando, te apoiando nos momentos de maior dificuldade que a vida apresentou, né? Então, é muito importante, né, relembrar, né, os sucessos, as experiências que o casal já passou junto, né, tudo que cooperou para o casamento chegar aonde chegou, né? Mas, infelizmente, muitos entram na meia-idade sozinhos, né? Mesmo casados, entram sozinhos, têm que enfrentar essa crise sozinhos, por quê? Porque o casamento não está bem fortalecido, né? Não há aquele companheirismo, não há aquela amizade. Então, gente, o conselho aqui é o seguinte: esforcem-se para construir a autoestima um do outro, gente. Olha isso aqui. Se esforce para construir a autoestima do seu cônjuge e não o contrário, né? Há muitos maridos que, ao invés de investirem na autoestima da esposa, né, para que a esposa tenha uma autoestima boa, equilibrada, o marido está investindo para que a esposa tenha uma baixa autoestima, né? Começa a ficar falando, você tá feia, você tá com a cara toda enrugada, você tá gorda, você isso, você aquilo, né? Então, ao invés de incentivar, termina fazendo esse tipo de acusação. E aí o que acontece? Não investe, não constrói a autoestima do outro, né? Então a gente tem que destacar aquilo que é bom, aquilo que é positivo, de repente, com amor, incentivar, né, o marido, a esposa a mudar, tá certo? Veja, gente, então eu vou repetir essa frase aqui: esforcem-se para construir a autoestima um do outro, né? O egoísmo destrói o casamento, mas a autoestima sadia o constrói. Então veja, enquanto o egoísmo destrói, uma autoestima sadia constrói o casamento, né? Veja, é a autoestima sadia, equilibrada, né? Nem a baixa autoestima é boa e nem a alta autoestima, né? Alta demais, a autoestima alta demais,
também não é boa. O que é bom é a autoestima sadia, é a autoestima equilibrada, tá certo? Então, enquanto o egoísmo destrói o casamento, uma autoestima sadia o constrói, né? Então é importante que se invista nisso. Aceitem-se como são e alegrem-se por poder edificar sobre essa base, né? Aceite o seu cônjuge como ele é, né? E alegre-se por poder, a partir desta base, desta pessoa, você edificar, você se melhorar, né? Vocês melhorarem juntos, vocês crescerem juntos, tá certo? A partir daquilo que, da base que vocês têm em comum, né? Evitem os extremos. Quais são os extremos? Eles falam aqui sobre a presunção e a autodepreciação. Esses são os extremos, né? O que é a presunção? É aquilo, né, que a pessoa tenta ser o que não é, tá? Então, evitem os extremos. A presunção de um lado, mediante a qual a pessoa tenta ser o que não é, né? Então a pessoa tenta passar uma imagem daquilo que ela não é, né? Tenta ser aquilo que não é, né? Muitas vezes aqui tem um problema de orgulho, talvez de soberba, né? Aqui sim uma autoestima desequilibrada, né? Fora dos padrões. A pessoa tenta parecer ser aquilo que ela não é. Esse é um problema. E o outro problema é a autodepreciação, né? Que é terrivelmente negativa, que é a pessoa ficar se autodepreciando, se fazendo de vítima, né? Aquela coisa do coitadismo, tá certo? Então, seja realista. Seja realista, né? Elogie os aspectos positivos do seu cônjuge, né? Os aspectos negativos, incentive-o a melhorar, a mudar, tá certo? Vamos lá. Aqui também o autor fala, né, sobre a importância também do relacionamento com Deus, né, gente? A importância do relacionamento com Deus. Por quê? Esse relacionamento com Deus, ele nos ajuda a crescer também adequadamente no relacionamento com as pessoas e, em especial, no relacionamento com o nosso cônjuge, tá certo? Então, o casal nunca deve menosprezar a importância do relacionamento com Deus, tá? Porque isso vai te ajudar a crescer no relacionamento com as pessoas e, em especial, com o seu cônjuge, né? E uma das maneiras mais efetivas, né? Uma das maneiras mais eficazes de evitar a ameaça da infidelidade também é tornar a sua vida sexual tão excitante que seu cônjuge não necessite procurar autorrealização noutra parte, né? Porque às vezes um dos cônjuges tentam buscar autorrealização sexual com um amante ou uma amante. Por quê? Porque não está se autorrealizando sexualmente no casamento. Por isso que a gente tem falado, né, que é muito importante a área sexual, é extremamente importante no casamento, ela deve ser, né, muito trabalhada, tá? Então, veja, eu vou repetir essa frase aqui, né? Uma das maneiras mais efetivas de evitar a ameaça da infidelidade é tornar a sua vida sexual tão excitante que seu cônjuge não necessite procurar autorrealização nessa área com um amante ou com uma amante, tá certo? Então, é isso, né? Dentro daquilo que for possível, o casal tem que tornar a sua vida sexual excitante, sim, né? Aquilo que for, vamos dizer assim, compatível, né? A gente não está falando aqui de usar meios errados, tá certo? Mas busque, né, tornar a sua vida
sexual, como diz esse casal aqui, né? Eles falam isso, né? Busque tornar a sua vida sexual tão excitante quanto possível, né? Invista nisso, tá certo? Naquilo que for lícito, né? Dentro daquilo que nos é lícito, não estamos dizendo aqui para procurar coisas ilícitas, mas dentro daquilo que lhe for lícito, tente buscar, tente tornar a sua vida sexual o mais excitante quanto possível, né? Tente investir nessa área, né? Dê atenção a essa área, porque isso pode evitar, né? Pode ser uma grande muralha de proteção, vamos dizer assim, para que o problema da infidelidade não ocorra no seu relacionamento. Aula 13, áudio 3. Agora nós vamos falar sobre um assunto, gente, bem delicado, mas muito importante, tá? Espero que não seja o seu caso, mas talvez isso aqui sirva para alguns casais que estão fazendo esse curso, tá? Que é a questão da restauração, ok? A restauração aqui, imaginando que houve ou está havendo um problema de infidelidade conjugal no casamento. Então, suponhamos que você tenha sido a parte culpada, tá? Vamos supor que você ou tenha sido a parte culpada num casamento estraçalhado pela infidelidade, tá? E vamos supor então que você, que é a parte culpada, você que cometeu o ato de infidelidade, vamos dizer que você almeja consertar as coisas, né? Você almeja consertar as coisas. Então, qual é a sua responsabilidade? Alguns passos você tem que dar aí para restaurar o seu casamento. Primeiro passo, abandone o relacionamento que ameaça o seu casamento, né? Se você ainda não abandonou, você precisa abandonar imediatamente o relacionamento que está ameaçando o seu casamento. Não fique apenas pensando em abandonar esse relacionamento ilícito. Não fique apenas pensando. Haja, né? Você precisa ter uma atitude. Tem que ter ação. Não fique apenas pensando em abandonar. Abandone de uma vez por todas. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, você deve confessar a sua falta, o seu erro, o seu pecado. Você deve confessar isso ao seu cônjuge. Tá? Você deve confessar isso ao seu cônjuge. Isso não pode ficar escondido. Tá? Você deve... É um caso, como eu falei, é uma situação delicada, mas isso precisa ser confessado e você precisa demonstrar arrependimento, né, e pedir perdão. Pedir perdão ao seu cônjuge, tá? Provavelmente os dois deveriam orar juntos, pedir, né, diante de Deus, esse pedido de perdão precisa ser feito. Quem sabe com a ajuda de um conselheiro matrimonial, tá certo? Então é isso. Um terceiro passo, né? A gente está sendo muito prático, muito objetivo. A gente sabe que isso aqui é um processo doloroso, muito difícil, né? Mas um terceiro passo aqui, né, depois de tomar os dois primeiros, é dar o máximo de atenção ao seu cônjuge, tá? Uma vez que você, né, foi infiel, a partir de agora você precisa dar o máximo de atenção ao seu cônjuge, inclusive planejando algumas ocasiões especiais, né, para vocês dois ficarem juntos. E isso tem que ser o mais cedo quanto possível, né? Vocês dois ficarem juntos, né? E você dar o máximo de atenção para o seu cônjuge, né? E, em quarto lugar, você deve fazer um voto diante de Deus, tá? De que esses, vamos dizer assim, esses 4 passos que precisam ser observados pelo cônjuge que é a parte culpada, né? Que é a parte que foi infiel no casamento, tá?
E se você for a parte inocente, né? Você foi vítima, então, do fato de que o seu cônjuge te traiu e foi infiel a você. Então, se você for a parte inocente, gente, esteja pronto para oferecer perdão, tá? Como eu disse, é um assunto muito delicado, é muito difícil, né? Parece fácil aqui de falar, mas friamente falando, se existe o desejo de restauração do casamento, tá? Então a parte inocente, a parte que foi vítima de traição, precisa estar pronta, né, para oferecer perdão, tá? E outra coisa, se houve frieza ou indiferença de sua parte, e isso contribuiu para a necessidade do seu cônjuge ir procurar lá fora autossatisfação, peça-lhe perdão, né? Porque, gente, muitas vezes, né, quando um dos cônjuges se envolve em infidelidade conjugal, muitas vezes a parte que foi traída talvez contribuiu de alguma forma para que a traição ocorresse, né? Tá certo? Eu sei que é uma coisa difícil, delicada, cada caso é um caso, né? Mas às vezes você pode ter tido um cônjuge ali, né? Vamos supor um marido, o marido que foi traído. Vamos pensar nessa hipótese, né? Então, às vezes o marido de repente era muito grosso com a esposa, muito estúpido, né? De repente, no momento ali do ato sexual, só usava a esposa como um objeto de prazer, só se autossatisfazia, não buscava a satisfação da esposa também, não é? Foi uma pessoa muito, muito egoísta. E de repente apareceu, né, uma outra pessoa, um outro homem que começou a dar a atenção à sua esposa que você não dava. Então, a sua esposa é culpada por ter te traído? Sim, ela é culpada, né? Mas talvez algum tipo de atitude tua tenha contribuído para isso, né? Como o outro, né, o outro lado também, né? O seu marido te traiu, né? Ele é culpado? Sim, ele é culpado, mas às vezes também a esposa traída pode ter contribuído para isso, né? De repente, sendo uma esposa que também não cumpriu o seu papel de esposa, né? Não ajudou o seu marido a ter as suas necessidades sexuais supridas, uma pessoa que de repente não buscou se cuidar, né? Infelizmente existem muitas mulheres que se relaxam, né? Entram num desleixo realmente. Olha, eu falo para vocês aqui, eu vou falar com muita sinceridade. Existem certas mulheres que são tão, muitas vezes, relapsas no cuidado, que eu fico pensando se eu aguentaria viver casado com tais mulheres, né? Existem mulheres que são mesmo, que terminam se relaxando demais, né? E isso não é desculpa hoje em dia, né, gente? Hoje em dia tem aí tanta coisa que a mulher pode fazer, né? Tantas opções aí de beleza, né? De dar uma, né, uma caprichada. Então, existem mulheres que são largadas, são relaxadas, né? Não estão preocupadas com nada, né? Com a aparência, de repente tingir o cabelo, né? Se maquiar, ficar bonita, não é? E primeiramente para si mesmo, em segundo lugar também para o seu cônjuge, para o seu marido, tá certo? Então há mulheres que são muito relaxadas, elas, né, de repente, de fato, o marido chega em casa, a mulher está sempre, às vezes, né, o marido passou o dia fora, vamos dizer, de repente ele chega em casa, a mulher está com a mesma camisola que ela acordou de manhã, ela está com a mesma camisola às 8 horas da noite, tá certo? Ali, então assim, eu sei que é tudo muito delicado falar essas coisas, né? Talvez eu espero não estar ofendendo ninguém, né?
Mas, às vezes, a mulher age de uma maneira relapsa e isso termina contribuindo, né? Não estou dizendo que a mulher é culpada, mas contribui para uma infidelidade, tá certo? Então, gente, é muito importante, né, que a parte que foi vítima aí no processo, se houve algo da sua parte que contribuiu para a necessidade do seu cônjuge ir procurar autossatisfação fora do casamento, você também precisa reconhecer isso, você precisa pedir perdão, né? Em seguida, renove seus votos e recomece tudo outra vez. O objetivo de um casamento estraçalhado é um só, a restauração. Para nós cristãos, né, nem mesmo o divórcio, né, claro que Jesus ele abre essa possibilidade do divórcio quando há infidelidade conjugal, mas até nesse caso, o ideal, o que Deus, o que agrada o coração de Deus é a busca de uma restauração, tá certo? Então, o objetivo de um casamento estraçalhado é um só, a restauração. Agora, o casal precisa ter em mente que a restauração dá trabalho. E quanto trabalho? Dá muito trabalho, né? É necessário que você se decida a jamais discutir esse assunto, desde que o perdão tenha sido concedido, tá? E jamais exigir que seu cônjuge pague pela mágoa que lhe causou. Olha, aqui tem outro conselho importante, né? Para a parte que foi vítima da traição. Olha, uma vez que vocês conversaram sobre esse assunto, uma vez que vocês acertaram os ponteiros, uma vez que vocês, né, que o pecado foi perdoado, foi confessado, né, que o relacionamento recomeçou ali, né, se recomeçou um processo de restauração. Então, depois que o assunto foi tratado, que foi perdoado, que foi confessado, então é necessário que você se decida a jamais discutir esse assunto, tá? Não fica voltando esse assunto. Se foi perdoado, foi perdoado. Esquecer, não vai esquecer, mas isso tem que ficar para trás. O que passou, passou. Se você decidiu perdoar, você foi traído e você decidiu perdoar, né, ou foi traída e decidiu perdoar, então não fica trazendo esse assunto toda hora, porque senão essa ferida não vai cicatrizar nunca. Uma vez que foi conversado, uma vez que foi acertado os ponteiros, uma vez que se decidiu, não é, perdoar e seguir em frente, então não fique discutindo esse assunto, tá? E outra coisa, jamais exija também que o seu cônjuge pague pela mágoa que lhe causou, né? Ah, eu perdoei ele, mas ele vai me pagar, né? Ele vai me pagar de uma forma ou de outra, eu vou me vingar, ou sei lá, né? Não, também não caia nisso, porque senão não tem como haver restauração, tá certo? Não tem como haver restauração com esse tipo de pensamento, tá? E aí o autor aqui pergunta o seguinte: quem tem disposição para tanto esforço, né? Quem tem disposição para buscar a reconstrução, a restauração de um casamento quando ocorreu a infidelidade conjugal? Quem tem disposição para isso? Pouquíssimos de nós, o próprio autor aqui responde, pouquíssimos de nós. Então, é nesse momento que o casal vai necessitar da ajuda de Deus, né? Então, é nesse momento, né, em todos os momentos, mas nesse momento de uma maneira muito especial, o casal vai precisar da ajuda de Deus para que o casamento seja restaurado, seja reconstruído, né? Deus, ele é poderoso para substituir a mágoa e a amargura pelo amor, tá? Deus, ele é poderoso para substituir a mágoa e a amargura pelo amor, ok? Bom, vamos lá, gente, para a gente terminar aqui. Então,
terminando aqui, nós temos aqui uma outra parte desse capítulo que fala sobre uma fortaleza contra a infidelidade, tá? Uma fortaleza contra a infidelidade. Então, a melhor maneira de você lidar com a infidelidade é decidir por si mesmo que ela não ocorrerá. Então tem que ser uma decisão. Aconteça o que acontecer, né? A melhor maneira de você lidar com a infidelidade é você decidir por você mesmo que ela jamais vai ocorrer na sua vida, no seu casamento. Dessa forma, você não estará predisposto à idade. Não haverá vulnerabilidade em você, não é? Não haverá vulnerabilidade em você que não ficará entretendo pensamentos que poderiam induzi-lo à ação da qual se lamentaria mais tarde. Mas se você tomar essa decisão, se você ficar predisposto a não dar lugar à infidelidade, então não haverá vulnerabilidade em você, não é? Por quê? Porque você não vai ficar dando lugar a pensamentos que poderiam induzi-lo a uma ação da qual você se lamentaria mais tarde. Lembrando que tudo começa na mente, né? Agora, se a tentação aparecer, né, ao longo da vida conjugal, e é muito provável que vai aparecer, tá, gente? Até o autor aqui, ele diz que com certeza a tentação vai aparecer durante a sua vida conjugal, durante os seus anos de matrimônio. Então, quando essa tentação aparecer, esteja preparado ou preparada para repelir e fugir, né? Esteja preparado para repelir, para afastar essa tentação de você com a graça de Deus, e esteja preparado para fugir, tá? E aqui ele diz o seguinte: a Bíblia nos oferece 2 exemplos de tentações sexuais e de como foram tratadas, né? Em uma houve pleno sucesso, na outra total fracasso, né? E o segredo está justamente aqui, não é? Se a tentação aparecer, o que a gente acabou de falar? A gente tem que estar preparado para repelir, né? Para afastar isso e fugir, né? E ele dá 2 exemplos bíblicos aqui. Um é do rei Davi. O rei Davi, né? A gente não vai entrar aqui em detalhes, mas você conhece a história. Quando ele foi tentado a adulterar com Batseba, ele não fugiu. Ele não repeliu a tentação com a ajuda de Deus. O que ele fez? Ele foi ao encontro da tentação, né? E depois você pode ler lá na Bíblia, você vai ver quantas consequências terríveis Davi teve de enfrentar por um pequeno momento de prazer, vamos dizer assim, né? Porque se comparado com os dias e anos de desgosto que ele teve como consequência por causa daqueles minutos de prazer com Batseba, né? Então é um contraste a ser feito, tá certo? Mas quando a tentação apareceu, ele não fugiu, né? Ele não repeliu, ele foi ao encontro da tentação. E ele colheu amargas consequências, né? Ele colheu amargas consequências. Você teria que ler o texto bíblico, a gente não tem tempo aqui de falar, mas foram consequências muito tristes, muito amargas que Davi colheu. E o outro exemplo bíblico é o exemplo de José, né, que quando foi tentado pela mulher de Potifar, e foi uma tentação muito intensa, acho que muito mais difícil do que a tentação que Davi passou, né? Mas José, quando ele teve aquela tentação, ele fugiu, né? Ele repeliu aquela tentação e ele fugiu, né? Você conhece a história também, né? Depois ele foi até preso, porque a mulher o caluniou. E ele ficou preso.
Mas ele estava preso exteriormente, mas interiormente ele estava livre, porque ele sabia que ele tinha sua consciência limpa, né? Então, para a gente terminar essa aula de hoje, a qual desses dois você vai imitar? Você vai imitar a Davi ou a José? Né? A qual desses dois você vai imitar? Você vai imitar aquele que obteve o que cobiçou, na hora em que cobiçou, mas pagou um preço exagerado, que foi o rei Davi? Ou você imitará o que disse não e teve paz, né? Teve paz interior, que foi José? Então, a gente termina essa aula com essa pergunta para você meditar, ok? Se você foi abençoado por essa aula, compartilhe com outras pessoas aí, tá bom? Divulgue o nosso curso aí para outras pessoas. Esse curso, além do WhatsApp, ele está disponível no nosso canal do YouTube e também pelo Spotify, tá bom? Se você quiser entrar em contato comigo, meu nome é Ronaldo Guedes Bezerra, como a gente fala no início. O meu número de celular, número de WhatsApp é 11, DDD 11, 96308 9988, tá? DDD 11, 96308 9988, mas você também me acha aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, nas redes sociais. Basta você procurar lá Ronaldo Guedes Bezerra, Bezerra com S, e você vai encontrar, tá bom? O nosso contato. Então, Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, permitindo Deus.